Dizem que ele nasceu na internet, mas o medo que ele provoca é real. Tudo começou em junho de 2009, em um fórum chamado Something Awful. Era um concurso de edição de imagens, onde os participantes criavam fotos assustadoras com criaturas misteriosas. Entre centenas de montagens, uma delas se destacava. Uma figura magra, anormalmente alta, vestida de terno preto, com braços longos demais e sem rosto. A imagem parecia simples, mas havia algo perturbador nela. As crianças na foto olhavam para o nada, e no fundo, escondido entre as árvores, ele estava lá, sem expressão, sem olhos, sem alma. O autor deu-lhe o nome de Slender Man, o homem esguio. Uma presença que observa, que persegue, que se alimenta do medo. O que ninguém esperava era que aquela imagem se espalharia pelo mundo como uma infecção. Fóruns, blogs, vídeos e até jogos começaram a surgir, todos mencionando o mesmo ser. E logo, pessoas começaram a afirmar que o haviam visto, em florestas, em filmagens noturnas, no reflexo de uma janela. Era como se algo tivesse atravessado a tela do computador e tomado forma. Ao longo dos anos seguintes, o Slender Man virou uma lenda viva. Contavam que ele se escondia em florestas densas, aparecendo entre a neblina, que observava as vítimas de longe, até que a mente delas começasse a falhar. Dores de cabeça, ruídos estáticos, pesadelos repetidos. E então, o desaparecimento. Muitos acreditam que ele não mata, ele absorve, drena lentamente a sanidade de quem o vê, transforma medo em poder. Mas o mais assustador é como a história ganhou vida fora da ficção. Em 2014, no estado de Wisconsin, 2 meninas de 12 anos planejaram um crime brutal. Elas atraíram uma colega de classe para a floresta e a esfaquearam 19 vezes. Quando foram presas, disseram que fizeram aquilo para agradar o Slender Man. Afirmaram que ele as observava, que as vigiava nos sonhos e que se não obedecessem, suas famílias morreriam. A vítima sobreviveu, mas o mundo ficou chocado. A criatura criada na internet havia atravessado a fronteira do imaginário. O medo havia se tornado real. Depois desse caso, os fóruns que antes riam da lenda começaram a se calar e novas histórias começaram a surgir. Um caminhante noturno afirmou ter visto uma figura imóvel no meio da estrada. Ela era alta demais para ser humana. Vestia preto. E quando ele piscou, ela havia desaparecido. Um guarda florestal no Colorado disse ter ouvido um zumbido nos ouvidos durante uma patrulha. Quando olhou para o alto entre os pinheiros, viu um vulto branco entre as copas e sentiu como se estivesse sendo observado. Câmeras de segurança, ruídos estáticos, vultos sem rosto. O Slender Man se tornou o espelho de um medo coletivo. Afinal, o que é mais assustador? Uma criatura sobrenatural ou o poder da mente humana de criar o próprio terror? Alguns estudiosos chamam isso de egregora, quando o medo de muitas pessoas dá forma a algo que antes não existia. Um ser nascido da crença, do trauma, da repetição. Talvez o Slender Man seja isso, um eco das sombras, uma presença moldada pelo medo de milhões. Mas há quem diga que ele é mais antigo que a própria internet. Desenhos encontrados em cavernas mostram figuras longas e humanas, sem rosto, com tentáculos nas costas. Textos do século XVII mencionam um homem alto que roubava crianças à noite. Talvez ele sempre tenha estado aqui. Talvez só tenha encontrado um novo nome. Você pode não acreditar. Pode dizer que tudo isso é coincidência. Mas o medo não precisa de provas. Basta uma história bem contada, uma imagem estranha, um som no escuro. E se o medo é energia, talvez ele esteja ouvindo agora. Alguns dizem que quando se fala o nome dele em voz alta, ele se aproxima. Outros acreditam que quanto mais você pensa nele, mais ele se torna real. E há quem jure que sentiu algo.
logo depois de terminar de ouvir uma história como esta. O Slender Man não grita, ele não corre, ele apenas observa, pacientemente, silenciosamente. E quanto mais você tenta esquecê-lo, mais ele se aproxima. Então, se por acaso sentir que está sendo observado agora mesmo, não olhe para trás. O Slender Man não precisa existir para te encontrar.